Boa tarde, boa noite. Estou aqui para auxiliar o Márcio hoje, com um pouquinho de rapidez, que tivemos uma questão familiar agora na boca da tarde. Meu sogro está internado de urgência, a gente não sabe nem o que está acontecendo. 92 anos e, se vocês me permitem, a gente gostaria de dar uma acelerada nisso. Bom, pessoal, o problema é o seguinte, nós estamos aqui para fazer a avaliação das metas fiscais do segundo quadrimestre. Vocês se lembram que nós fizemos do primeiro? A gente tinha uma situação ali. Agora a gente já tem uma outra situação de 8 meses. Então eu vou passar rapidamente para vocês o comportamento da arrecadação até 30/8. Esses quadros vocês já conhecem, né? A gente usa sempre eles de parâmetro para demonstração. O Márcio elabora em cima dos documentos da prefeitura que estão no site do município, no portal. Vamos lá então, o comportamento da arrecadação. Ela executou 60,01 no seu total. E vamos dividir aí por grupos de arrecadação. Impostos, taxas, uma execução de 72,98. Contribuições, 83,17. Patrimoniais, 22,14. Serviços, 25,77. Transferências, 63,93. Outras receitas, 26,25. A redutora do Fundeb, 71,51. Alienação de bens, 77,70. Isso já vem lá desde o primeiro, né? Primeiro quadrimestre. E transferência de capital, só 19,50. Não está havendo repasses do governo estadual e federal nesse sentido. Embora a gente esteja no segundo quadrimestre, e por parâmetro a gente teria que ter uma execução de 33% a cada quadrimestre, a gente teria que estar com 66% aqui, mas não é bem assim que funcionam as coisas, né? A administração municipal ela passa por sazonalidades complicadas. E o segundo quadrimestre existe uma tendência de queda realmente, porque o governo federal devolve dinheiro do imposto de renda e isso afeta muito o repasse do FPM. De toda forma, a execução não está tão ruim. Distribuindo dentro dos grupos, na receita tributária, a execução foi de 72,98. O IPTU, mais as multas e a dívida ativa atrelados a ele, executou 100,41. Então o pessoal optou por pagar muito à vista, né? O contribuinte que realmente paga, o cidadão que realmente paga, ele vai pagar à vista. Então, essa execução vai dar alguma coisa a mais, né, Márcio? Sim, com certeza. Agora tem o novo programa de refis também, né, que deve acrescentar alguma coisa aí nessa arrecadação. O ISS, as suas multas e a dívida ativa atreladas a ela, executou 53,52. O ITBI e suas multas, 34,19. O imposto na fonte, 77,03. As taxas, 109,48. As taxas estão atreladas aqui, basicamente, ao IPTU lá em cima. Tá? Tem uma certa colagem aí, nas duas. Contribuições de melhorias não executou nada, só uma previsão. E dentro desse contexto, essa receita tributária, ela supera a expectativa daqueles 66% que, teoricamente, teria que ser. Teoricamente, né? Na questão do quadro 3, das transferências correntes, o FPM, ele executou 68,49. O FPM, 1% da emenda constitucional 55 só, vai ser executado em dezembro, portanto está zero. Mais o FPM de 1% da emenda constitucional 84/2014, que vem em julho, executou 98,30. Quando foi feito o cálculo do orçamento, baseado no que a Tesouro Nacional publicava,
tinha-se ideia que seriam os 360 mil de repasse. Aí veio 354. Não está dentro do nível, mas não está ruim também. Né? O ICMS, ele executou 64,39. O IPVA, 102,18. O IPVA, teoricamente, quase todo mundo que tem carro já pagou lá no começo do ano. Então, essa aqui acho que não vai ter um acréscimo muito substancial até o fechamento do exercício. O Fundeb executou 65,78, está dentro dos níveis. As transferências do SUS, entre a meta prevista e a executada, deu 51,72. Ligeiramente abaixo do que a gente tinha de previsão. E daí, principalmente porque no ano passado a gente teve várias emendas para custeio, né? Esse ano me parece só uma. Só uma emenda veio para todo mundo. Então, a gente prevê em cima do arrecadado nos anos anteriores. Exatamente. Mas, infelizmente, não é sempre que... principalmente esse tipo de receita, de emenda, né? Não tem um comportamento linear. Não, né? não tem. E às vezes, muito deputado que concedeu emenda não foi eleito. E não vem esse ano, né? Perdeu, não vem, é complicado isso aí. A redutora do Fundeb já está explicado ali, 71,51. As transferências correntes, que é o bloco que maior contingencia de recursos, executou 62,66%. Na verdade, a gente tem que se preocupar, né, nessa demonstração de avaliações com a demonstração da despesa. Né? Porque se ela estiver muito acima da execução da receita, sinaliza-se um déficit e uma condição ruim para a administração. Não é o caso aqui. Vocês vão ver que no demonstrativo aí, a execução da despesa total ficou em 55,91 na liquidada, que é aquela despesa que efetivamente já ocorreu. Empenha-se e liquida-se. Liquida-se quando se entrega o serviço feito ou o material que você comprou. Aí a liquidação. Então, nesse aspecto, como pede o Tesouro Nacional, a avaliação tem que ser feita por aí. Então, executou 55,91, que dá quase 6,5% menos do que a receita. Então, aqui, por esse aspecto, existe um superávit. Né? Só bimestralmente o tribunal emite alertas aí sobre a gente tem recebido sobre o comportamento da receita, né, um pouquinho abaixo aí do previsto. Então, isso não quer dizer que a prefeitura esteja infringindo alguma... Não. É só um alerta para que a gente adeque a despesa em função da receita que a gente está recebendo, né? Se você está recebendo menos que o previsto, você tem que também gastar menos do que o... E só para complementar o que o Márcio está falando, o tribunal tem documentos que a gente manda lá, chama-se o planejamento inicial, que você tem que mandar para lá. Na verdade, você tem que mandar um monte de documento para o tribunal. Estava lá até agora fazendo isso, ajudando o Márcio a fazer. Então, eles têm a posição, o que é previsto para arrecadar, para gastar, e aí o robozinho do Aldesp vai disparando alerta. Né? Mas como o Márcio diz, é democrático. Como o Márcio diz, o robozinho, ele não olha para a cara do prefeito nem do município, ele dispara o alerta. Então, no cálculo dele, ele diz, tem uma previsão de tanto aqui, arrecadou isso, a possibilidade de não alcançar a arrecadação existe. Então, máquina é máquina, né? Ela calcula em cima. Ela calcula em cima daquilo. Mas se vocês observarem a posição em 30 de abril, ela é bastante saudável para a prefeitura. Não existe risco até aqui de fazer um déficit. Né? A gente parte depois para o resultado primário, que é a análise do grupo de receitas fiscais líquidas contra as despesas fiscais líquidas. Só para relembrar, as receitas fiscais são aquelas correntes de capital total, excluindo-se dela os juros que a prefeitura recebeu por aplicação. Todo recurso da prefeitura ele é obrigado a ingressar no município e ele tem que ser aplicado num investimento financeiro. Todo esse juro que ofere por ali, para efeito de cálculo
segundo a metodologia do Tesouro Nacional, tem que ser descontado do grupo total de receita. Por quê? Lá na despesa, você vai ter que descontar também de tudo que você pagou. Veja bem, aqui já é despesa paga, não é mais liquidada, tá? Eles mudaram esse cálculo a partir do ano passado. Até o ano passado, o cálculo do resultado primário era sobre a despesa liquidada. O Tesouro Nacional modificou e passou a utilizar a despesa paga e os restos a pagar que também foram pagos, que eu acho mais correto. Fica mais real, fica mais perto do real. Antigamente não era muito perto do real, não tinha muita sintonia, tá? Porque não levava em consideração o que tinha sido pago em restos a pagar. A questão aqui é financeira, e aquele cálculo lá não era um cálculo correto, na minha modesta opinião. Então, usando esse cálculo do STN, o município pagou de receitas fiscais líquidas 12.705.569,86 em 8 meses, mas arrecadou de receitas fiscais líquidas 13.617. Tira aí o resto a pagar processados pagos até 30 de agosto e os não processados pagos. Então, o resultado primário final do município significa que sobrou 414.153,47 contabilmente, tirando as receitas líquidas, menos as despesas, as receitas fiscais líquidas, menos as despesas fiscais líquidas e também tirando os dois grupos de restos a pagar. Então, um resultado bastante saudável. Se fosse negativo aqui, é complicado. Então, aqui está dentro da realidade e bate mais ou menos com o que nós vimos lá em cima na execução de receita e da despesa liquidada. Você veja que os quadros eles têm uma certa sintonia entre eles. É preciso analisá-los em conjunto e não isoladamente. Ali na dívida consolidada, a gente toma por base sempre o último dia do exercício anterior contra o último dia do período em análise. Em 31/12, o resultado da dívida consolidada líquida era menos 614 mil. O que é isso? Esse menos 614 mil é o resultado do dinheiro que a prefeitura tinha no caixa contra o que ela tinha que pagar. Ela pagaria tudo e sobraria isso. Não levem pelo resultado, pelo menos na frente aí, porque isso aqui é uma convenção contábil do Tesouro Nacional. Tá? Já em 30/8, a situação é bem mais qualificada. Vejam vocês aí que deu menos 1.509.000, o que significa que as disponibilidades do caixa eram superiores às obrigações a pagar nesse valor. E como que é a metodologia para você analisar se o resultado nominal está saudável ou não está saudável? Se vocês pegarem aí o resultado nominal de 30/8 com o de 31/12, ele fica em quase 900 mil reais. A situação, então, evoluiu daquela data para essa, 30/8, ele evoluiu em 895 mil. Essa é a técnica de análise. Vocês compreenderam? Nájila, Kleber? Estou sendo claro? Didático? Então, deu menos 895. Não, esse aí é o montante que cresceu o resultado nominal de 31 de dezembro para agora. Né? Então, cresceu isso. E vai mudar lá em 31 de dezembro. Não é estanque, ele é variável. Depois, quando você faz uma anulação, um ajuste metodológico, que também não tinha até o ano passado, você tem que pegar os saldos de restos a pagar processados no valor de 267 e excluir dos 895. Aí ele traz para uma realidade mais próxima do momento nosso. Então, vocês pegam lá 614.473,88 contra 1.509. Apura 895. Negativo. Aí vocês pegam um valor que era a variação de restos a pagar, que é uma despesa que você tinha que pagar.
Tirou. É o que foi pago aí. Isso. Tirou lá, ele veio para 627, que ainda é um resultado bastante saudável. Parece que é meio confuso, né? Mas é meio confuso. Mas vocês têm dúvida? Não tem isso? Normal? Pode seguir? O quadro 7 dos demonstrativos de restos a pagar, nós trazemos a posição em 31/12, né? É uma situação que virou de balanço, portanto ela vai permanecer até o final do exercício, contrapondo-se ao último dia do período que a gente estiver analisando. Nós tínhamos lá restos a pagar processados 360.789,17, não processados 230 mil. Aí tem os pagamentos e os cancelamentos. Pagou 267.419,15 de processado e pagou 230 mil de não processado. E tem um cancelamento aí de R$2. Se vocês atentarem por fato de que no quadro de cima eu disse que tinha que fazer uma variação na metodologia de cálculo e tem lá 267.421,15, esse valor aí é exatamente o pagamento do resto a pagar processado mais R$2 de cancelamento. Entenderam? Então ele entra no cálculo aqui em cima, tirando do resultado nominal que foi apurado. O saldo de resto a pagar apurado em 30/8 dá 93.368,02. São restos a pagar processados. Esses restos a pagar processados é uma parte do estoque que veio lá de 2017. Entendeu? 2016, né? Que passou para 2017, né? Então ele traz, e aí a prefeitura vem amortizando isso. Observa que do valor que passou, que era um valor enorme, a prefeitura pagou tudo aqui lá, ficou um resto para trás aqui. E o tribunal, à medida que a prefeitura vai pagando, ele vai analisando a quebra de estoque do resto a pagar. Então ele não está nem passando mais alerta nesse sentido. Se não tivesse pagando isso, a prefeitura estaria recebendo um alerta atrás do outro. Entendeu? Então não estamos recebendo isso. Tá certo. Certo. Dá licença, uma perguntinha. Então resta pagar o saldo de dívida, pelo que eu entendi, 93 mil. 368. É o que a prefeitura deve hoje. Isso, fora os parcelamentos. Fora os parcelamentos. Parcelamentos com a INSS, isso. Com fundo de garantia, precatórios, né? Que não entra aqui, né? Aqui não entra, sim. Não. Esses valores de precatório. Isso aqui é fornecedora. Esses valores de precatório eles estão lá no ativo permanente, no passivo permanente do balanço. Eles não entram na análise aqui. Tá? Aí nós vamos passar. Braga, só um minutinho. Então, esses 93.368,02 é restos a pagar de dívidas de 2016, que passou para 2017, de fornecedores. Fornecedores. Isso. Que vem passando, né? Mais exatamente de 2015 e 2016. Isso. Tá. E como eles são processados, você tem que esperar a prescrição quinquenal. Você não pode simplesmente cancelá-los. Se fosse não processado, a prescrição é biênio, 2 anos. Como é processado, você tem que esperar 5 anos. Depois disso, você pode cancelar. Pode não, até deve cancelar. O quadro 8, despesas com pessoal, aqui tem uma polêmica muito grande, que mudaram a regra do jogo no meio do jogo. E a receita corrente líquida apurada nesse período, 19.278.771,29, contra as despesas com pessoal de 9.846.267,44, 51,07. Lembrando para vocês que o limite do executivo é 54, o legislativo é 6. Só que aqui tem um problema sério. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a partir de 2019, através do comunicado, a deliberação 007019, passou a adotar a sistemática do Tesouro Nacional. O que é isso? O município que tem Fundeb, ele contribui para o fundo e recebe do fundo. A regra que o tribunal utilizava era assim: para compor a receita corrente líquida,
deduz o valor menor entre os dois. O que você recebeu ou o que você pagou. A gente sempre recebia menos do que paga. Então, deduzia aquele valor. Isso não afetava a receita corrente líquida. O que o tribunal fez? Ele não. Ele está usando a metodologia do governo federal, que já é de um certo tempo. Passou o Tribunal de Contas a deduzir o valor que o município contribui para o Fundeb. Então, se você contribui com 3,5 milhões ao ano e só recebe 1,5, o que vai deduzir da sua receita corrente líquida é os 3,5 milhões. Isso afeta muito a receita corrente líquida. Prejudica sensivelmente o índice de pessoal. No nosso caso, foi quase 2 milhões. Quase 2 milhões, que representa mais de 4% aí sem ser feito nada, só com a mudança do cálculo, né? O nosso índice foi elevado aí para 51,07. Ainda com algumas que pode ser elevado mais ainda, porque pode. Já na primeira fiscalização, o auditor, eu acho que a gente até comentou isso já, está jogando os valores de auxílio alimentação, né, como gasto de pessoal e também do médico do CRIS, que anteriormente não computava. Então, se esse entendimento prevalecer, isso de 51 vai beirando aos 54%, aí, que é vai bater lá. Que é o limite. Então, a minha pergunta seria em relação a isso, ao ticket de alimentação, cai também na despesa pessoal também. Atualmente, pela legislação do nosso município, ele cai. Porque é pago, não seria computado se fosse pago por dia trabalhado, né? O funcionário trabalhou 20 dias, receberia 20 dias. Aí eles não consideram. Mas na nossa lei não fala isso, né? Você recebe um valor mensal. Eles entendem como sendo um valor remuneratório. Aí, como está nesse aspecto, eles entendem que seria remuneratório e não indenizatório. Exatamente. Então, aí no caso, por isso que eles estão incluindo em despesas com pessoal. E essa tendência não é do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, é uma tendência nacional. É bom que se diga, eu não tenho nenhuma restrição com o tribunal, eles são auditores, mas o Tribunal do Estado do Estado de São Paulo ainda foi condescendente, né, Márcio? Com certas coisas. O principal ponto nosso aqui, apesar de, mesmo se tivesse com essa inclusão, se fosse o cálculo antigo da receita, a gente não teria problema, estaria tranquilo. Mas esse cálculo afetou muito a gente, até que o tribunal, durante esse mês, ele soltou um comunicado, né, Braga? Tá aqui, ó. Para os municípios que tiveram essa redução da receita, em virtude da alteração de cálculo deles, eles vão dar um tempo maior para recondução aos níveis de normais. Pela lei de responsabilidade, são 2 quadrimestres, né, Braga? Eles vão dar 2 anos para recondução. Isso não significa que você não tenha as penalidades se você não cumprir a regra deles. Mas eles vão dar digamos aí, uma colher de chá em virtude deles, eles próprios analisaram que o que eles fizeram de uma forma para outra, de uma hora para outra, afetou e muito o cálculo, né? Porque você está com X funcionários, você continua praticamente com aquele mesmo número de funcionários. No caso aqui, a gente não teve nenhum aumento de folha de pagamento, de salário, a gente só teve correção praticamente. E o índice foi de 47% para 51%, assim, né? Então, eles mesmos analisaram que o que eles fizeram não foi correto, deveria ter dado um tempo para ir se adequando a essa mudança, né? Então, eles perceberam isso e soltaram esse comunicado, dando essa folga aí para os municípios. Na verdade, só para complementar o que o Márcio está falando, nós questionamos o tribunal, questionamos o diretor regional, alguns auditores. E é assim, isso aqui não vai isentar o município porque ele passou do índice. Porque isso aqui é uma questão federal. Então o tribunal vai dar 2 anos, o município não vai ser. O prefeito vai ter o prazo para reconduzir mas excepcionalmente e somente naqueles municípios em que foram prejudicados pela mudança do cálculo.
Porque tem município aí que, antes de mudar o cálculo, já estava com 58%. Esse não vai ter jeito. Aí não tem jeito. Eles vão fazer o cálculo das duas formas, né? Com a receita Exatamente. antiga e com a receita nova, com as duas metodologias. Isso. Se pelo cálculo antigo o município não superou o limite, ele tem esse tempo maior aí para... Ele tem esse tempo. E assim, o curioso é que, de repente, né, Márcio, nós deixamos de receber alerta de pessoal. Eles estavam tabulando lá esse comunicado. Na verdade, isso aqui é uma deliberação, não é comunicado. É uma deliberação com efeito imediato. Né? Isso, quando caiu na nossa mão, nós falamos, pelo amor de Deus, salvou a vida de todo mundo. Mas você precisa ler. Ler, reler, trocar ideia, porque a coisa não é bem assim. Não está tirando o pecado de ninguém. Está dando um prazo para você se adequar. Fala, Nádia. Braga, o CRIS também entrou, então, contando como a despesa pessoal. Sim. O atendimento de CRIS. O tribunal já entende também. Isso aí é entendimento federal. Né? Aí complicou tudo mesmo, né? É complicado porque eles entendem que você está terceirizando um serviço do município. Mas o CRIS é muito complicado. É duro, porque como que você vai contratar um médico que ganha menos que o prefeito? Você não vai achar. Aí você não pode. Aí a própria saúde criou essa possibilidade de passar para o CRIS. O tribunal aceitou por alguns anos e depois chegou ao entendimento de que você está tirando da sua égide de pessoal e passando para um terceiro administrar. Só que o tribunal cometeu alguns equívocos em algumas prefeituras que a gente sabe. É uma prefeitura que repassou 890 mil para o CRIS e nem tudo foi para pessoal. O auditor, equivocadamente, lançou os 890 mil como despesa pessoal. Na verdade, ele teria que fazer somente a folha de pagamento dos médicos e a contribuição previdenciária. Esse cara, nessa prefeitura, ele se equivocou. Vai tomar uma lambada na defesa. Isso foi discutido até com o próprio diretor. Ele falou, não, rapaz, se equivocou, faça a defesa provando que o valor dele está errado. Isso foi feito. Agora é aguardar o julgamento lá de cima. Acredito que eles vão ter inteligência para entender que o cara está errado. Eles também erram. Bom, é para vocês verem como que funciona a coisa na questão do pessoal. Foram 2 ou 3 episódios no meio do jogo, né, Márcio? Sim. Mexeu com tudo. Mas isso não tem perspectiva de mudança, não. É definitivo mesmo. Isso é definitivo. Porque o que acontecia? Para esses demonstrativos todos, tem como base o Tesouro Nacional. Ele que solta, você deve calcular dessa forma. Não é nem o tribunal, nem a prefeitura que faz o que entra, o que não entra para o cálculo. No caso da receita corrente líquida, não é que essa fórmula do Tesouro Nacional foi mudada. Ela já é assim há vários anos. Só que o próprio tribunal, aqui por não sei qual o motivo deles, eles não aceitavam essa metodologia da Receita Federal. Então, eles, para a gente mandar pelo Aldesp, né, Braga, a gente teria que fazer pela fórmula do tribunal. Com essa metodologia do Fundeb. Só que aí, eu não sei o que aconteceu lá internamente no tribunal, que eles se reuniram e decidiram, não, a partir de hoje nós vamos seguir o que está no manual do Tesouro Nacional. Não está errado, só que o que está errado foi essa igual o Braga falou, foi essa mudança no meio do jogo, né? Então, se eles não tiverem um bom senso aí, como tiveram aí para ampliar para 2 anos, mas mesmo assim eu acho que não vai resolver muita coisa. Porque, por exemplo, o nosso município, não tem muita coisa a ser cortado em pessoal. Cortar mais o que, né? Já é tudo meio apertado, né? Então, o município vai se adequar com o quê? Fica difícil, né? A única coisa que seria saudável para reverter isso seria um acréscimo bastante substancial da receita corrente líquida. Sim. Coisa que nós está não estamos vendo difícil, acontecer. Está entendendo? Nós não estamos vendo acontecer. Mas só para complementar o que o Márcio está falando, Márcio, eles tiveram uma reunião em Brasília
no Tesouro Nacional, todos os tribunais de contas do Brasil sentaram com os técnicos do Tesouro Nacional. E o governo federal obrigou os tribunais a adotar essa sistemática. Então, é complicado. Então, provavelmente não vai ter nenhuma... Vai continuar dessa forma, né? Vai continuar dessa forma. A gente vai ter que sofrer aqui e se adequar a essa mudança aí nos próximos 2 anos. Influi aqui também para o índice pessoal da Câmara. Porque a gente passa a receita contínua. A Ireni deve ter notado aqui que o índice de vocês aqui deve ter subido também, em virtude dessa diminuição da receita. Não o índice dos 70%, mas o outro índice da receita corrente líquida, que é aquele de 6%. Normalmente a Câmara dá 3,25%, muito mais 4%. Mas precisa tomar cuidado, que com esse movimento é perigoso bater no 6 e pouco por cento. Então é complicado. Acho que até por isso foi pedido aí uma alteração orçamentária aí da Câmara para 2020. Para levar um pouquinho o orçamento da Câmara para evitar justamente isso, né, que o índice da Câmara extrapolasse aí o limite. Mas é assim, gente, a coisa é muito complicada para esse trabalho na prefeitura, é muito apertado. É muita legislação que muda no transcorrer do jogo. É o VAR, né? É o VAR do governo federal. Não, pessoal e seus acréscimos, né? INSS, encargos, né? Pessoal e encargos. Seus encargos. Mas, segundo o diretor do Tribunal de Adamantina, na regional deles tem 2 municípios que estão com 58%. Me permitam não declinar o nome por questão de ética, mas é município perto da gente aqui. Não tão perto, mas aqui da nossa região. E não sei o que o prefeito vai fazer. A questão de você demitir funcionário aposentado, você tem que partir por 2 vertentes. Você tem que ver que existe uma briga judicial em Brasília e não estão entendendo assim. Aí entra em questão a lei do município, o aspecto, todo isso aí. Então, a questão jurídica é muito complicada. Assim, muito a gente não tem os detalhes jurídicos, né, mas pelo que a gente ouve até o próprio Edmir falar, essa questão está para ser analisada pelo Supremo Federal, de manter ou não os aposentados. E dependendo da decisão lá, por exemplo, se a decisão for de manter eles trabalhando, quem mandou, por exemplo, os aposentados embora pode ter um baque grande aí de ações para ter que pagar todo esse tempo que esse pessoal fica parado. Então, enquanto não... Até porque a gente já teve uma decisão nesse sentido de ação, né, na prefeitura, preferiu-se seguir essa... Sim. Por cautela, né? Porque se você começar a mandar todo mundo embora e tiver uma decisão contrária, o impacto financeiro vai ser maior. E aí, em cima do que o Márcio está falando, eu conheço uma prefeitura que tem um precatório de mais de 1.200.000 para pagar por causa disso. Os servidores demitidos fizeram uma ação litisconsorte, ganharam na justiça e o prefeito vai ter que pagar. Porque, qual o risco da justiça não é só readmitir o funcionário, mas pagar todo esse tempo parado. Aí você vai ter que pagar 2. Eu acho complicado mexer com funcionário, é igual o ticket, né, alimentação. Se a gente for ver, eu sou funcionária pública, a gente sabe que o nosso ticket é pouco. E se for pagar por dias trabalhados, então, o pessoal já está descontente com o que está ganhando. E se for calcular pelos dias trabalhados, vai prejudicar mais ainda, porque faz muito tempo que o nosso ticket não aumenta. Tem uma súmula vinculante, Nájila, que me fala, não sei se é 162, o Márcio acho que se recorda. Ela traz a normatização disso. É um absurdo quando o funcionário requer férias, goza as férias e perde o ticket. Eu acho cúmulo, eu acho assim... Mas está na lei, cara. Então, mas é uma coisa assim... são 2 situações delicadas, entendeu? Muito. Eu acho assim... Eles decidiram, tudo bem, a gente tem que acatar, porque a lei tem que ser acatada,
Mas é aquilo que falou, enquanto der para ir levando, vamos levando. Agora, antes de prejudicar todo mundo também. Né? Se for ver, porque senão daqui a pouco também todo mundo vai trabalhando infeliz. É uma situação meio... Falei para o auditor esse dia, falei, cara, daqui a uns anos você não vai ter funcionário para trabalhar no serviço público. Exatamente. Você não tem salário, não tem estímulo, não tem reprogramação, não tem nada. Porque o aumento já não está podendo ter muito. Não tem nada. Por causa da folha. Não está tendo aumento de nada, né? Eu acho que a gente tem que manter isso enquanto pode. Aguentar a peteca até a hora que vê que não dá mais, porque... Empurrar a coisa, né? Porque senão a coisa vai complicar, viu? Vai complicar mesmo, porque a pior coisa que tem é as pessoas trabalhar insatisfeitas. Desmotivada, né? Exatamente. Pessoal, vamos tocar aqui na questão da aplicação da saúde até 30 de agosto. O índice final aí da despesa empenhada na saúde deu 26,20, a liquidada 22,73 e a paga 22,30. Quer dizer, esse índice está bem acima do piso, que é obrigatório de 15%. Está quase dobrando isso. Já no ensino, onde o piso é 25%, o município até 30/8 aplicou 27,42 na empenhada, 26,56 na liquidada e 26,19 na paga. Está ligeiramente superior aos 25%. Dentro do Fundeb, que é uma análise toda separada, tirando do contexto geral do ensino, você tem que fazer uma análise separada do Fundeb. Para o que o município arrecadou, mais os juros que auferiu, ele gastou 89,87 com o magistério pago, que é aquele 60% obrigatório. Então está bem acima do limite da legislação. Esse foi no liquidado. No pagamento deu 87,70. Nas despesas gerais, que seriam os 40% de manutenção, o município liquidou 9,46% e pagou 9,35%. Isso aqui é sintomático, né? Porque quando você gasta todo o seu Fundeb quase no pagamento de magistério, é porque o Fundeb não está caindo como deveria cair no município. E o reflexo disso são as receitas que dão origem ao Fundeb. Elas também não cresceram. Fundo de participação, IPI, IPVA, etc., ICM, são cinco receitas que o município recebe e sobre elas desconta 20% e cria o fundo. Se elas não crescem lá, o fundo não cresce aqui. É para e passo. E aí o que acontece? Dá os 88%. Mas isso é ruim? Não. Ruim se estivesse pagando só 50% do magistério. Aí seria uma conta rejeitada. Nesse índice aqui está ótimo. Apesar do pouco recurso recebido, mas está atendendo a lei com sobras. Dessa forma, esses índices que nós passamos para vocês, deixa claro que a situação até 30 do 8, ela é razoável, é boa. Esperar-se que até 31 de dezembro, se realmente vier o ingresso, tem um ingresso de 1% de uma receita que pode ser aprovada, né, Márcio? Sim. Vai ajudar bastante. Vai ter também os 300 e poucos mil do 1% da emenda constitucional. Né? Teria, assim, uma perspectiva, a gente já viu isso, do repasse do pré-sal, do leilão do pré-sal que vai ser feito em novembro. Na perspectiva da CNN, o nosso município arrecadaria uns 860 mil, né, Márcio? Sim. Só que, vocês acreditam que isso acontece de um dia para o outro? O pré-sal, fez o pré-sal, as empresas têm que pagar isso aí no leilão. Depois que pagar, o governo federal tem que editar uma norma para repassar para os municípios. Isso depende da aprovação da Câmara para eles, da Câmara dos Deputados, né? Isso. Do Senado, para eles fazerem essa distribuição de forma, da mesma forma que está sendo feito do FPM. Isso. Os deputados estão tentando fazer essa mudança, a CNM pleiteando junto aos deputados. Porque anteriormente, quem produzia lá o petróleo que ficaria com uma maior fatia, né? Eles estão tentando distribuir isso para todo mundo. Equacionado de uma maneira mais seria uma justa, né? Para o município, se caísse esse ano, daria um alívio razoável nesse índice de pessoal.
Mas depende de muita coisa e a gente não está confiando, né? Porque é Não, muita coisa para isso. acontecer para que o Senado aprovar, o leilão correr tudo bem, o dinheiro entrar, o governo distribuir. Então, quer dizer, a gente não pode ficar contando muito com. Você já viu o leilão no governo federal ser pacífico? É complicado. Pessoal, resumindo, isso aqui é o que a gente tem, a gente passou para vocês, a gente faz isso com muito prazer, que é a obrigação do município expor isso. E se vocês tiverem alguma dúvida, além do que está aqui, a contabilidade da prefeitura está à disposição. O Márcio está lá para solucionar isso para vocês. Vocês têm alguma dúvida do que foi falado? A gente espera que em 31 de dezembro a situação seja bastante favorável também. Fala, Cleber. O aumento no repasse que teve para a Câmara foi aproximadamente assim? Eu não. Acho que veio para 1.080.000, né, Márcio? 1.080.000, eu não me recordo quanto era. Não foi. Porque foi feito um cálculo, aí quando a gente estava começando a fechar o orçamento, o pessoal da contabilidade disse, segura aí que nós vamos fazer um cálculo. Ela mandou um documento assinado pelo presidente, e eu não me lembro de cabeça, que é tanto número, cara. Esse projeto deve cair. Eu sei que é 1.080.000 o valor total, mas eu não me lembro quanto cresceu de um ano para o outro. Quantos que deu de... Isso. Mas se você quiser, amanhã eu isso para você. Esse projeto deve cair para cá, né? Já, né? A gente deve estar mandando, se não veio hoje, deve estar para... É isso? Já veio. Um tantinho assim no documento. Tá, outra perguntinha. Aproximadamente, vocês poderiam me falar assim, nós temos quantos aproximadamente em caixa hoje a prefeitura tem? Na data de hoje ou em 30 de agosto? Não, eu acho que só deu 30 de agosto, né? Ou na data de hoje, você... Na 30 de agosto você tem aqui um posicionamento. Braga, eu tenho aqui da data de ontem. Então, melhor, responde melhor. A gente tem de saldo de recurso estadual, que é vinculado, né, 180.000 aproximadamente. Recurso de transferências federais, 571.000. E recurso próprio, 1.898.000. Isso na data do dia 20. Tá? Isso não significa que, a gente sempre frisa isso, não significa dinheiro em caixa, significa que, por exemplo, desses 1.898.000, esse mês a gente tem já a folha de pagamento, né? Mais de R$800.000, né, entre encargos e tem que ser também feita uma reserva aí para o pagamento em dezembro de meia folha do 13º, né? Então... Mas os números são esses. Estamos conversados? Eu quero agradecer de novo a presença de vocês aqui, e a gente só está aqui cumprindo nossa obrigação profissional. Estou auxiliando o Márcio aqui, né, porque a gente gosta disso aqui. Obrigado.